Camboriú, política, esse é o nosso tema de hoje. Eu sou Jane Steffen, a Entizicada. Olá pessoal, tudo bem meus amores, saudades de vocês? Hoje eu estou aqui para falar de política da cidade de Camboriú com o pré-candidato a prefeito de Camboriú, Edson Renato Dias, o Periquito. Periquito, é um prazer ter você aqui conosco. Muito obrigada por ter aceitado esse convite. Na verdade, nós estamos fazendo essa rodada com os pré-candidatos. É um prazer te receber aqui. E eu gostaria que você se apresentasse para quem... Eu duvido que alguém ainda não conheça o Periquito, mas fale um pouquinho de você. Jane, primeiro quero te agradecer pela oportunidade, dizer que é uma satisfação muito grande estar aqui. Estava esperando esse momento contigo. Né? Tu tens uma liderança muito forte, né? Um conhecimento muito grande de política, de vida. Né, e digo assim para ti que te gosto muito, tá? Te respeito muito, vejo em você assim uma pessoa com uma atuação muito forte junto às pessoas mais carentes, mais humildes, e isso me identifica muito com o teu tipo de trabalho. Eu sou um cara comum, sou um ambulante da Praia Central aqui de Balneário Camboriú, nascido e criado aqui, e tendo dividido a minha infância e parte da minha juventude num bairro muito próximo do teu, que é o Tabuleiro. Né? Então, ali no Tabuleiro, eu vivi uma grande parte da minha vida na casa dos meus avós, do vô Leo, da avó Maria. A minha família, da minha mãe, é toda de Camboriú. Então, ali, o pessoal mais antigo, as famílias mais antigas, mais tradicionais de Camboriú, a gente sempre teve muita proximidade. E hoje eu vivo esse momento novo. Na verdade, Tabuleiro era tudo Tabuleiro, né? O distrito, hoje é o distrito de Monte Alegre, mas ainda na escritura ainda é bairro Tabuleiro. Olha só. E quando ali era apenas ainda uma rua de barro, né? A gente saía de carroça com meu avô, para chegar até onde é o distrito hoje. A mesma coisa era para ir para o centro da cidade, ia de carroça, a cavalo, com meu avôzinho, com o vô Leo. Vivemos assim momentos muito especiais na minha infância e na minha juventude em Camboriú. E como você me perguntou para me apresentar, né, eu aqui oriundo de Balneário Camboriú, tendo essa passagem por Camboriú, entro na política no ano 2000 pela primeira vez. Daí me elejo vereador, já na primeira oportunidade, com 1.307 votos. Depois vou candidato a prefeito em 2004, já na primeira. Né, saio de uma condição assim bem inferior ao meu oponente naquela época. O prefeito que eu enfrentei naquela época, ele tinha 83% na pesquisa, olha só. 83%. E ninguém queria enfrentá-lo, porque era praticamente impossível de transpor esse número, né? Como é que tu vai fazer uma pessoa de 83 baixar tanto para você poder vencer? Eu digo, não, a cidade tem que ser rediscutida, nós temos que discutir infraestrutura, drenagem, esgotamento sanitário, construção de centro de eventos, guarda municipal armada, nós temos que discutir lei de incentivo à cultura, bolsa atleta, isso lá atrás. Né, tu veja só como é que foi, e aí começamos a fazer a discussão de cidade, acabei fazendo sair do 0 para 46,4% dos votos, perdi a eleição, mas deixamos uma semente plantada. Gigante, perdeu como gigante. Perdeu ganhando, né? Como diz o outro, perdeu né? ganhando, Perdeu começou ganhando. A eleição com uma formiga e terminou como um gigante. Daí depois chego a deputado estadual. Depois do deputado estadual vem a prefeito, daí ganho a eleição de prefeito por 1.803 votos. Né? Foi uma eleição bem disputada mesmo, foi bem apertada. Depois sou reeleito, daí já com 64% dos votos. Né? E hoje estou aqui como candidato em Camboriú. Pré-candidato a prefeito de Camboriú. Pré-candidato, tem que cuidar com essa palavra, né? Pré-candidato a prefeito de Camboriú, dessa cidade que eu tenho afinidade, que eu tenho vínculo afetivo, vínculo familiar, que eu tenho vínculo político também, porque enquanto prefeito de Balneário eu tive a oportunidade de fazer e fiz, né? De fazer por Camboriú e fiz, e uma das obras que a gente fez foi muito criticada à época, que ia beneficiar só Camboriú, que é a Ponte do Barranco. Imagina o que seria de Balneário e de Camboriú hoje se não tivesse a Ponte do Barranco.
né, do bairro São Francisco. Esse acesso facilita Esse muito. Esse acesso contribuiu muito, né, Joane? Tu conhece bem, né? Tu vive bem. Eu estava como vereador, estava na inauguração como vereadora na época. Coisa linda, né? Foi linda, né? Foi. Prometida por muita gente, Foi. né? E nunca realizada, e eu entrei focado em fazer. Tinha uma ponte Pêncio ali que eu peguei Balneário Camboriú pós-enchente de 2008. Toda destruída. Era outra cidade. Muita coisa para fazer. Não dá para dizer que é a mesma cidade hoje, né? Antes da gente fazer todo o sistema de drenagem, de esgotamento sanitário, de alargar as avenidas. Há uma coisa que chama muita atenção, Periquito, te cortando, desculpa, é essa questão do saneamento básico, da tua preocupação. Porque muita gente diz que obra enterrada, a tubulação, ninguém vê. Perfeito. E eu valorizo justamente isso. As obras que ninguém vê, mas que quem precisa sente. Perfeitamente. Porque só quem sente, quem passa por alagamento, quem perde tudo, quem tem transtorno na vida, no comércio, para entender o que é ter alguém no executivo que se preocupe em fazer obra enterrada. Como diz. E você teve essa audácia de rasgar as avenidas, não todo, e eu lembro disso. Outra coisa que me chamou muita atenção foi quando você abriu mão de 111 milhões de reais para fazer o esgoto de Camboriú, o saneamento em Camboriú, e que infelizmente nós perdemos justamente por falta de entregar. Fiz a defesa técnica lá em Brasília. Entregar, isso eu quero que você conte como é que foi. E infelizmente a cidade não recebeu esse recurso por falta de competência, de responsabilidade das pessoas na época de entregarem a documentação em tempo hábil, né? Mas que você teve esse carinho, esse cuidado com o Camboriú, claro, pensando também na nossa praia, né? Porque hoje nós temos uma praia belíssima, mas eu não tenho condições, eu não tenho coragem de entrar no mar. Não posso levar minha filha. É uma situação triste, né? Mas essa culpa ela não é de Camboriú. Não é de Camboriú, por isso que eu Camboriú, digo, não, essa culpa é de hoje, Balneário. Né? Uma cidade riquíssima e que nós somos mãe. Eu considero Camboriú a mãe pobre de Balneário. Pobre em recurso financeiro, mas rica em beleza. Rica em beleza, rica eu digo que em condições de expandir, de se tornar... potencial, né? O potencial de Camboriú, gente, eu falo sempre isso. Né? Tem que ser redefinido. É isso aí. Tem que se pensar com carinho em Camboriú. E, aliás, já perdemos um tempo absurdo. Mas essa coisa... Agora eu quero que você conte essa história do saneamento básico, mas desses 111 milhões... E depois eu vou te fazer uma outra pergunta que vai te deixar numa saia justa. Manda aí. Não, foi... A gente atuou muito junto ao governo federal. Muito, tecnicamente. Porque o governo federal, no meu tempo, nos 8 anos que eu fui prefeito, ele tinha muita linha de recurso para os municípios. Então, o que precisava ter? Projetos. Sem projetos, tu não traz dinheiro. Tu pode ser articulado politicamente, pode ser tudo, mas ele vai ter que ser aprovado tecnicamente, o teu recurso. Então, não adianta tu aprovar uma emenda se tu não tiver projeto para fazer a obra, para utilizar o recurso daquela emenda. E eu trabalhei pouco com emendas parlamentares, eu trabalhei muito mesmo com programas, com projetos do governo federal, que eram recursos muito maiores. Nós chegamos a quase 1 bilhão de reais de recurso federal durante os 8 anos. Olha só, é muito dinheiro. Chegado um certo momento, estamos lá no Ministério das Cidades, e era uma rodada de projetos e de propostas aqui da nossa região, porque eles dividem tudo por região. Então entram todos os prefeitos daquela região. Então entramos nós, à época a prefeita Luzia, o prefeito Jandir Bellini, o prefeito de Blumenau, João Paulo Kleino Bing, os prefeitos aqui da região. E eu tinha uma linha de recursos pré-aprovada para Balneário Camboriú, né, que estava em torno de 100 milhões de reais. E não é fácil aprovar recursos para Balneário Camboriú porque eles pensam que Balneário não precisa. Entendeu? Então, a cidade é rica, não precisa de dinheiro. Realmente, ela tem um orçamento diferenciado, mas uma questão é tu ter a tecnicidade atendida e outra questão é tu não ter a tecnicidade atendida. E a gente tinha. Então, eu estava com uma linha de recurso muito interessante e estava Camboriú, né, os vereadores, alguns vereadores da cidade de Camboriú e a prefeita à época, e eles me pedem ajuda para poder fazer a defesa do projeto, que eu vi o projeto, era de implantação de rede de esgoto, e eu comprei a ideia na hora, ajudei a fazer a defesa técnica do projeto, né, foi
tinha uma parte também de engenheiros que foi levado lá para Brasília, que eu não os conheço, mas né, que fizeram essa defesa. E a gente entrou com a parte também de falar da importância de tudo que representaria para Camboriú e, sobretudo, para Balneário Camboriú. Quando passou-se essa parte da defesa e da apresentação dos projetos, o recurso de Camboriú não foi aprovado, por incrível que pareça. Daí o de Balneário foi. E daí ficou naquele clima, né? Balneário levando uma fatia grande e Camboriú Nada. Precisando e não levando. Daí eu pego a palavra e faço uma proposta lá para o corpo técnico, para os engenheiros do Ministério das Cidades, né, em abrir mão do meu recurso de Balneário Camboriú, aquele recurso que estava ali à disposição para ser aprovado, que tinha limite de recursos para as regiões, para beneficiar o projeto de Camboriú. E conseguimos fazer o convencimento e conseguimos fazer assim. Olha só que legal. Quando fizemos o convencimento, mas não podia mais passar no nome de Camboriú. E passamos o recurso no nome de Balneário com o projeto de Camboriú para depois fazer as modificações legais e poder fazer o atendimento. E isso que a gente conseguiu fazer e foi feito na sequência. Então conseguimos aprovar o recurso que seria para Balneário em nome de Balneário para Camboriú. Né? E depois, por motivos que eu não sei quais são, acabou que né, não pegaram o dinheiro. Eu sei quais são, mas não adianta a gente mexer no passado e temos que olhar para frente. Mas tu vês o vínculo, né, Jane? Como já vem então um vínculo... Você já tem, até como secretário também você ajudou muito Camboriú, né? Em reformas de escolas, como secretário estadual, né? O Alcuíno, eu acredito que foi 1.400.000 ou 1.500.000. Eu consegui captar do governo do estado para a nossa região aqui em torno de 8.300.000 e alguma coisa. Para Camboriú eu levei 4 milhões e pouco. Que é onde, né, como eu te digo, tem um vínculo afetivo, né? Tem a uma vontade preocupação, de fazer. né? O José Arantes, só para tu ter noção, a minha avózinha, ali onde a gente né, conviveu e viveu por um tempo no Tabuleiro, ela era a merendeira do José Arantes. Nascida em Camboriú, merendeira do José Arantes, né? Minha mãe nascida em Camboriú, a família da minha mãe toda de Camboriú. Daí eu digo, eu vou ter a oportunidade de fazer, não vou fazer por Camboriú. Daí eu levei o recurso para o Alcuíno, para o José Arantes e para o Mário Garcia. Foram 3 escolas que eu consegui fazer projetos, porque né, as escolas tinham necessidades e até mais escolas precisavam, mas o problema também é a falta de projeto. Então, consegui encaixar os projetos, pegar os engenheiros, adequar os projetos e repassar os recursos, que eu acredito que foi importante para aquele momento, uma passagem rápida que eu tive no governo do estado e conseguiu contribuir. Consegui contribuir quando pude. Como é que você tem sentido caminhando pelas ruas de Camboriú? Porque antes nós tínhamos um candidato que todos diziam, vem candidato de fora, né? Temos um outro nome, que inclusive já trouxe aqui no programa para entrevistar, que também foi prefeito de Balneário Camboriú. E agora vem o Periquito. Como é que você está vendo essa leitura toda de essa aceitação dos políticos, dos empresários, dos munícipes? Como é que eles estão vendo isso? Jane, eu vejo assim com muita tranquilidade e tenho assim... Porque vínculo não falta, isso eu sei. Isso, ficado muito muito satisfeito. Você já demonstrou o teu carinho pela nossa cidade e tudo. Mas eu me preocupo com essa questão porque o MDB ele é uma sigla muito forte no nosso município. Certo. Mas ela ficou um pouco desgastada no governo Elcio. A gente sabe, segundo mandato, tem esse desgaste natural mesmo. Mas como é que você acha que está sendo isso? Porque eu já ouvi algumas pessoas dizendo, mas se ele tivesse vindo por outra sigla, eu acho que você deve ter ouvido também, logo o MDB, você acha que as pessoas vão olhar para o Edson Periquito? Eu vejo assim, né? Hoje... Ou você acha que vai juntar tudo? O amor pela sigla, mais a dedicação, a pessoa, a capacidade... Eu creio assim que as pessoas elas estão ainda recebendo a notícia. Né? Entendi. Eu anuncio a minha transferência e a minha decisão de concorrer à Prefeitura de Camboriú, né, há pouco tempo. Então eu vejo assim que as pessoas elas têm um tempo para compreender o que acontece.
a gente começou a falar de propostas, a gente começou a falar de visão, a gente começou a falar qual é o caminho que a gente quer fazer, a ampliar aquilo que está sendo feito, a fazer aquilo que não foi conseguido ser alcançado agora no governo Elcio, embora ele tenha bastante conquistas. Vou dar tu exemplo. O governo Elcio está chegando a 110 salas de aula. Olha só, Camboriú com 550 milhões de orçamento. Tá, Camboriú. Balneário Camboriú com 1 bilhão e 800 mil de orçamento. Não fez nenhuma. Nenhuma sala de aula. Então, às vezes... Comparando, né, uma cidade só com para a tu outra. mostrar, né, a estrutura de uma, eu Sim. fiz 129 salas de aula. Porque isso vai depender, como você falou no começo, né, você tem compromisso com o quê? Você vai querer fazer obra enterrada? Lembra que você falou da obra enterrada? Quando foi perto da minha reeleição, o pessoal falou assim para mim, ó, para de fazer obra enterrada, porque tu não vai ser reeleito. E eu digo, não tem problema. Se eu não for reeleito, é um direito. Se não tiver um crescimento sustentável, um desenvolvimento sustentável, você não tem desenvolvimento. Eu disse, é um direito do povo escolher outra pessoa. É um direito, eu tenho que respeitar, é um direito do eleitor. Mas eu tenho compromisso, porque eu subi no palanque e eu falei, eu vou combater os alagamentos na cidade. Eu vou implantar rede de esgoto na cidade. Eu digo, esse compromisso ele é tão grande, que ele transcende o meu desejo de poder fazer qualquer tipo de obra, né, se eu não fizer aquilo que eu me comprometi comigo mesmo. Eu digo, eu vou continuar fazendo. Eu quero chegar a ver essa cidade com 100% de rede de captação de esgoto. Eu quero ver essa cidade sem as passagens das línguas pretas de 45 linhas de esgoto que despejavam direto na Praia Central. Eu quero ver essa cidade, e a gente fez uma galeria enorme aqui e rede de instalação de esgoto para poder retirar aqui na Atlântica. Eu quero ver essa cidade tendo uma estação de esgoto que trata o esgoto com eficiência mesmo, né? Com verdade, não com mentira. Tratavam somente com 40% de eficiência, olha só. Jogava o esgoto praticamente in natura de uma população grande igual a Balneário Camboriú, no rio Camboriú e, por sua vez, na Praia Central. E nós passamos a fazer uma estação nova, construímos uma estação nova e começamos a tratar com 98% de eficiência. Então, o compromisso que eu assumi, eu procurei cumprir ao máximo. Então, eu vejo assim, né, que as pessoas, às vezes, elas têm um tempo para compreender as propostas, para ter os entendimentos, e em Camboriú eu tenho estado muito satisfeito, tá? Como eu ando pela rua, que a tua pergunta é nesse sentido. Isso. Né, eu tenho recepção do povo. Eu tenho tido, assim, um contato... Porque você tem um carisma gigante me também, parece né? aquelas eleições antigas que eu disputava aqui, que tu saía e encontrava o eleitor em Balneário na rua. Hoje tu já não encontra mais, porque a região central é totalmente verticalizada. Tu já encontra menos pessoas daqui, né? Porque gira bastante gente e tu já não sabe mais quem é quem, a não ser nos bairros. Em Camboriú isso é geral. Tu pode estar no bairro ou no centro, tu encontra o eleitor e isso tem me dado assim muita alegria, sabe, Jane? Então as pessoas vêm, conversam com a gente, tu vem mesmo, como é que vai ser? Como é que não vai ser? Então eu tenho visto. E tinha aquela coisa tá num do crescimento bem interessante. ele não pode, porque estavam tentando, né? Muita torcida contra. Primeiro essa fase, né? Muita torcida contra. Primeiro foi essa fase do que não está elegível, não sei o que lá. No fim vencemos o processo no mérito, né? Não foi por prescrição, poderia ter sido, mas não foi. Foi no mérito. Os ministros do TCU se convenceram que o objeto do contrato foi alcançado, né, que realmente foi bem aplicado o recurso, me afastaram toda a imputação de débito e, inclusive, não me deram nenhuma multa, olha só. Né, que é praxe a multa, né? A multa, ela é regimental. Ela é regimental, mas nem multa me deram, nem um centavo. Olha que bênção, limpinho, graças a Deus. Pronto para disputar uma eleição. Outra coisa, Periquito, o que te deixa mais orgulhoso, qual a obra que te deixa mais orgulhoso enquanto você foi prefeito em Balneário Camboriú? É assim, eu me divido em duas obras, em dois momentos. Um momento esse do saneamento, tá? Porque eu investi numa primeira pegada 30 milhões de reais no tempo que eu tinha 370 milhões de orçamento. Tu veja, hoje o Camboriú tem 550. No meu primeiro orçamento era 376. Eu investi 30 milhões de reais numa pegada só para fazer a estação de tratamento de esgoto. Ousadia, determinação. Foco, compromisso, né? Então, quem é que faria isso? Quero te dizer, eles não conseguiram nem mantê-la funcionando. Olha como é que é a diferença, né? Conseguiram deixar ela falir, ela quebrar, ela ruir,
né? E não estou fazendo crítica pessoal a ninguém, tá? Não, Porque eu não tenho por entendi. que fazer disso. Não... Tenho 56 anos de idade, sou muito bem resolvido e não tenho por que estar... Eu não tenho que estar pegando no pé de ninguém, nem chamando atenção, só estou falando o que foi feito, né? Para momentos diferenciados hoje de 1.800 para 376 milhões, é muita coisa de diferença. E a gente resolveu investir em saneamento e teve uma outra coisa para mim que foi muito marcante, que eu volto a pegar Camboriú daí, volto a tocar, a interferir na vida das pessoas em Camboriú, que é no momento em que eu abro o PA da Barra, tá? Que foi a primeira casa de saúde 24 horas de Balneário Camboriú, E que atende atendendo Camboriú. toda a região. Chegamos a atender 55% dos 100% das pessoas atendidas de Camboriú. Que saúde é para todos. Olha só, porque eu fiz não para atender título de eleitor e comprovante de residência, e sim para o ser humano. Até porque, assim, se a mão de obra de Camboriú serve para ajudar a construir balneário, por que Balneário não pode contribuir com a saúde desse trabalhador? E vou mais longe. Eles servem para nos ajudar a construir balneário. Eles servem para estarem aqui nos nossos cafés, nos bares, nos restaurantes, nos comércios, Gastando nos postos de gasolina, aqui. gastando, pagando imposto, e não serve para usar a nossa saúde. Então quer dizer que se eu tinha condições de fazer, por que eu não ia fazer? Então, na oportunidade que eu tive de fazer por Camboriú, eu fiz. Abraçar os Eu filhos fiz da mãe. pelas pessoas. Os filhos da mãe, porque a mãe é Camboriú. Perfeitamente. As pessoas esquecem disso. Fazer pelas pessoas, por gente que tu conhece e não conhece, Jane. É muita operação, é muito atendimento, é muita cirurgia. Só para tu ter noção, eu comprei um aparelho, uma torre de videolaparoscopia. Fora tomografia, fora raio-x, fora todo o equipamento das UTIs, neonatal e adulto, de todos os equipamentos de maternidade, de todos os insumos, remédios. Daí, quando eu pedi lá para o técnico do hospital, engenheiro técnico, né, que eu disse que eu queria comprar uma torre, que eu queria operar as pessoas sem abrir, né, ele disse, mãe, perfeito, isso aqui é SUS. Eu digo, é isso que eu quero. Como se que não o SUS fosse tem que ter o mesmo direito de ser humano. Do ser humano. Entendeu? O tempo de recuperação mais rápido. E começamos a operar pela torre. Olha só que bacana isso, tá? No momento em que eu decido em que o atendimento vai ser 100% SUS. O que é 100% SUS? É 100% gratuito. O hospital foi idealizado para ser de porta fechada. Então, os meus, não vou falar adversários, mas os meus antecessores políticos, né, que era um outro pessoal, né, uma outra equipe, eles fizeram o hospital para ser municipal de porta fechada. Ele é um hospital municipal de porta fechada. Eles fizeram ele para ser 70% SUS e 30% privado. Tu tá me entendendo a equação? Sim. Né? O que não ia andar? Né? Quem é que ia esperar mais tempo? E eu resolvi fazer ele de porta aberta. 100% SUS. E começaram a me forçar para ser 70-30. Minha própria equipe, vou te falar até. Né? Porque, mas não vai não vamos dar conta, prefeito. Briga com a carne, né? Não vamos dar conta, prefeito, de manter esse hospital. Eu digo, vamos dar conta, sim. Tá? É a nossa obrigação, é o nosso papel, e é um momento de decisão. E fui teimoso e está lá aberto até hoje. Infelizmente, hoje não tem mais todas as especialidades que eu tinha, porque eu tinha questões de especialidades de sobreaviso e de hora plantão. Então, são modalidades distintas. O sobreaviso, por exemplo, a mesma equipe do Marieta, que fazia cirurgia de crânio, a mesma equipe do Dr. Evandro era a equipe que eu tinha aqui no Ruth Cardoso. Eles ficavam de sobreaviso quando dava o acidente. A pessoa caiu da construção, se acidentou dentro de casa, né? Teve qualquer problema que precisa de uma cirurgia de crânio, a gente já acionava a equipe dele, ele tinha um prazo para chegar no hospital, até que a ambulância chegava, já chegava a equipe junto. Quer dizer que isso é cuidar de gente, né? Isso é ter compromisso com as pessoas, isso é querer fazer o melhor. E eu te digo assim, Jane, se eu tivesse a oportunidade, mesmo com todas as críticas que me fizeram, poxa, o hospital era para ser só para Balneário Camboriú e abriu ele de porta aberta, eu te digo assim, eu faria tudo de novo. Eu abri porque tem umas perguntas aqui, daí depois eu cada vida que a gente conseguiu atender, né? Cada atendimento. É porque não é só a saúde. Quando você fala, a gente precisa investir na saúde. Não, nós precisamos investir numa saúde humanizada. E tem gente que não entende essa palavra. Saúde tem que ser
humanizado. Todo atendimento público tem que ser humanizado, né? Perfeito. Mas, infelizmente, tem pessoas, eu não sei se você já notou isso, que recebem um cargo, até tem uma pergunta a respeito disso, e se coloca num pedestal acima da pessoa mais humilde, que é quem precisa do serviço público dela, né? Certo. Que é quem precisa do atendimento dela, e é justamente quem paga o salário dessa pessoa. Uhum. E eles se colocam no pedestal e, assim, ó, a administração pública ela vai embora. E as pessoas ficam ali. Perfeito. E tem gente que não entende isso, que ele é um servidor pago com dinheiro público para atender de uma maneira humanizada todos que chegarem ali para ser atendido. E tem gente que não consegue entender isso. Você tem observado, você observou isso também no teu governo? É assim, ó, todo dia tu tem 100 problemas novos para resolver. Esse é o papel da pessoa pública, seja homem ou mulher. Você vai responder né? pelo erro de todos. Você vai responder pelo erro de todos, né? E você vai ter que achar a solução para todos os problemas. Essa é a tua responsabilidade. Quer te condicionar a ser pessoa pública? Né? Então saiba disso. Você consegue cortar na carne? Você vai ter que, em muitos momentos, cortar na própria carne. Em muitos momentos. Pessoas que né? te ajudaram, pessoas Com que dor, contribuíram, mas com que dor, infelizmente você deu a não oportunidade e não correspondeu. Não correspondeu, vai ter que ser feito. Isso, né, se tu for avaliar os editais de nomeação e de exoneração, eles comprovam tudo isso, porque é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, entendeu? Você sabe que Camboriú vai precisar de uma reforma administrativa com urgência. Né? Nós precisamos, isso já era para ontem. Perfeito. E eu acredito que é para o crescimento, para o desenvolvimento da cidade, isso tem que ser feito, e para a valorização também do profissional de Camboriú. Você está preparado para isso? Total. Jane, eu quero te dizer o seguinte, Camboriú vai ter que fazer, nós vamos apresentar, em eu sendo candidato, né? Porque hoje eu sou pré-candidato, né? Em eu sendo candidato e em eu sendo eleito, um pacote de medidas já para entrar na Câmara de Vereadores, porque prefeito não administra sem Câmara de Vereadores, tá? Eu fui vereador, tu fosse vereador, né? Tu sabes o que é. O homem público só pode fazer aquilo que é autorizado. E hoje ficou muito difícil com o Ministério Público, o número de processos, é aquilo que eu digo, né? Processo, você entra limpo, sai sujo, mesmo sem fazer nada de errado, porque você responde por todo mundo, pelo erro de toda a tua equipe. E você precisa de autorização legislativa, né? Então vai ter que ter uma mudança profunda em todo o modelo da cidade. Isso ele ocorre em todas as cidades durante tanto tempo, né, um certo tempo, no período de 5, 10 anos, tem que passar por modificações. Em Balneário, a gente fez uma mini reforma quando a gente entrou no plano diretor, aonde que a gente conseguiu a equação para dar a virada de chave que a gente conseguiu dar. Se não tivéssemos feito essa alteração no plano diretor, se não tivéssemos rediscutido o zoneamento urbano, se não tivéssemos implementado a outorga onerosa e o índice dela adequado, né, poderia ter as mesmas construções, mas o resultado para a prefeitura seria diferente. E quando o resultado para a prefeitura não é bom, para a cidade não é bom. Então a prefeitura precisa ser forte para fazer uma cidade forte. Então quando for fazer agora o novo plano diretor de Camboriú, que isso é medida que se impõe, é urgente, tem que fazer o diagnóstico socioeconômico, tem que fazer o diagnóstico socioambiental, tem que fazer o plano municipal de mobilidade urbana, o código de postura, o código de obras, tem que entrar mesmo de cabeça para poder fazer as transformações e implementar adequadamente o índice da outorga onerosa, fazendo com que Camboriú não ande a reboque de ninguém. Porque muita gente também pensa assim, tem que unir as cidades, mas estão sempre botando Balneário na frente de Camboriú. E por que Balneário tem que estar na frente de Camboriú? Claro, a gente ama as duas cidades, a gente gosta das duas cidades, mas se o metro quadrado daqui é 20 mil, 25 mil reais, por que em Camboriú tem que ser 7, 6, 5? Entendeu? Então, quando você fazer esse novo plano valoriza diretor, a cidade. Você vai ter que ter a calma para poder acertar. Você vai ter que ter uma composição técnica muito forte para poder acertar e não ter pressa de querer fazer de qualquer maneira, porque depois de acabar o teu estoque, você não tem mais o que alterar. Não sei se você está me entendendo. O que Camboriú tem hoje de muita riqueza? A extensão territorial. Que é o olhar de muita gente que não tem muita... as intenções não são tão boas, né? As pessoas podem estar te dizendo algumas coisas, né? Querem vir com pressa, com compromisso com alguns empresários, ou empresários já marcados,
Esse é o meu medo. Fazer um entreguismo da cidade e depois, querida, tchau e bênção, entendeu? Então isso me preocupa. Até porque em acertar. Camboriú é uma cidade que todo mundo sabe que está aí para se expandir e tem que ser feita da maneira correta, porque nós precisamos investir no desenvolvimento econômico. A gente precisa, justamente quando se falar em plano diretor, a gente tem que pensar nas áreas de maior potencial de desenvolvimento econômico da cidade. A gente precisa qualificar mão de obra, nós precisamos gerar emprego, porque outra coisa que... Camboriú se tornou uma cidade dormitório, mas não precisamos continuar como cidade dormitório. Perfeitamente. A gente tem condição de gerar emprego, até porque quando você trabalha na sua cidade, o teu dinheiro você acaba gastando ali. O dinheiro gira na tua cidade e aumenta a receita. Não existe fórmula mágica. Qual é a tua proposta para a saúde? Qual é a tua proposta para a educação? Sem você ter uma proposta real para aumento de receita. Não aumentar a receita tirando do bolso do cidadão. Aumentando imposto. Aumentando claro imposto. Porque eu sei que essa é a prática de alguns políticos. E esse é o meu medo. Porque já quando nós tivemos a questão da terceirização da água, da privatização, que eu era a favor, eu não sei o que você acha, o que o Periquito acha, o pré-candidato a prefeito Edson Periquito, sobre consórcio intermunicipal entre as duas cidades. Eu, por exemplo, sempre defendi consórcio intermunicipal relacionado à saúde, à segurança pública e à água, a questão da água. Nós não precisávamos ter, na época, feito a concessão da água. Eu defendi um consórcio entre as duas cidades. Porque eu acho que é o mais perfeito. Nós dependemos uma da outra. Teria sido a medida mais acertada. E nós dependemos uma da outra. Pode acreditar que teria, né? Eu agora vou falar ao momento em que eu administrava, né? Com uma empresa forte como a EMASA, tá? Poderíamos ter feito, né? E isso a gente trabalhou para que isso acontecesse e não aconteceu, de fazer uma conversação entre as duas câmaras de vereadores, dos dois poderes executivos, né? E fazer esse consórcio intermunicipal e fazer com que a EMASA pudesse fazer toda essa parte e ter a responsabilidade da implantação de rede de esgoto. Te garanto que já estaríamos muito à frente. Mas isso aí já foi, agora já passou. Infelizmente, hoje a gente tem uma outra equação, né? Foi privatizado e agora foi assinado um convênio, né, com a própria empresa que está lá fazendo, né, que tem a responsabilidade sobre a distribuição de água. Ainda se não tivesse tido o braço, que até teve... Aí isso eu vou defender o prefeito Elcio, que todo mundo cobrou dele, mas se ele não tivesse segurado e tivesse deixado, assinado de qualquer maneira no valor que eles queriam, a população estava ferrada. Perfeitamente. Ia sair alto do bolso do cidadão de Camboriú. E muita gente não sabe disso, porque as pessoas não buscam conhecer a verdade. Se ele não segura, se ele não vai atrás de orçamento e se não chega num número justo, né? O doutor Elcio, se tu me permites falar, né? Pode. Eu sou administrador por natureza e sou por formação. A minha formação é administração pública, né? Estou na 4ª ou 5ª pós-graduação. Tá sexta? Não, mas já se perdeu? Acho que eu tenho 2 ainda que estou terminando, né? Tem 4, acho, finalizadas e 2 que eu estou terminando. Mas isso não é o que me transforma. O que me transforma é a vontade de fazer. Mas tu precisa também buscar o conhecimento. É importante tu buscar saber das experiências já praticadas em outros lugares, né? Tu ouvir outras pessoas, tu tentar ampliar os teus horizontes. Eu vejo a administração hoje do Dr. Elcio na questão interna muito boa. Eu vejo a prefeitura com um equilíbrio financeiro muito interessante. Eu vejo uma organização interna bem satisfatória. Eu vejo somente um governo que ele não consegue botar isso para o externo. Ele não consegue, né, levar informação. A capacidade da comunicação. Sem criticar a comunicação. Não, mas eu sinto porque isso. Isso é uma coisa da própria pessoa, eu tá? já cobrei isso do prefeito, queria ter trazido ele aqui, quando se falava em saneamento e todo mundo culpando e julgando, porque tem que fazer, porque tem que assinar, porque eu sabia do que estava acontecendo de verdade, até porque eu tenho interesse nisso, como eu falo, eu defendo o desenvolvimento sustentável. Né? E tem que defender, né?
Até porque eu sou a favor, depois eu vou te fazer essa pergunta também, do Parque Inundável. Certo. Eu defendo muito esse projeto, acho o projeto belíssimo, vai fazer uma diferença absurda para as duas cidades, mas eu vejo muito perdido nessa questão de falta de comunicação. Ele não consegue a Prefeitura Municipal de Camboriú não consegue se comunicar com a população. A gente vê, por exemplo, pessoas hoje querendo aparecer como herói da nossa cidade, que há muitos anos atrás já falava em asfaltar. Nós vamos asfaltar Camboriú de Camboriú a Brusque, nem 1 metro de asfalto a não ser pago. De Camboriú a Itajaí, nem 1 metro. Então assim, nós temos as vias de acesso principal da cidade, que liga Camboriú a Brusque, que não tinha, nunca teve cuidado. Porque é a mesma coisa, se preocupar, o centro da cidade está jogado, porque os bairros próximos do... Mas e o que está sendo feito no interior, que foi prometido antigamente e que ninguém fez? E a dimensão que isso vai dar? Olha a dimensão que isso vai dar. Olha a valorização. Olha, vamos falar só de um ponto. Vamos falar só da ligação com Itajaí. Rio do Meio. Vamos falar só desse. Né? Vai ter com Brusque. Que, aliás, Rio do Meio é um ponto... Vai ter com Itapema. Rio do Meio tem um potencial de desenvolvimento econômico absurdo. Absurdo. E olha o que o Dr. Elcio consegue fazer. Entendeu? Quantos prometeram, quantos expectaram, quantos esperaram, né, a pavimentação do interior, das ligações com os municípios vizinhos, né, e quantos deixaram de fazer? Quantos ocuparam cargos importantes e não ajudaram o Camboriú nesse sentido também? E se ele tivesse uma equipe mais técnica também... Não estou aqui, não vou citar A ou B, mas eu considero uma falha do governo Elcio. Eu acho que o que eu penso hoje, ele pecou na bondade, porque prefeito, me desculpa, ele não tem que ser bom, ele tem que ser justo com a cidade toda. Ele não tem que ser justo com quem ajudou na caminhada. Ele tem que ser justo com quem preparou o caminho inteiro. Deu oportunidade para ele caminhar. E eu acho que nisso ele peca. E uma das perguntas que me enviaram aqui no direct é isso. Você vai buscar, porque Camboriú precisa disso. No caso, lá na frente, sair da condição de pré-candidato a prefeito, conseguir vencer uma eleição, chegar a prefeito, você consegue fazer uma administração não 100% técnica, que a gente precisa... Seria maravilhoso ter o técnico e o político junto, que a gente não consegue, né? Porque são duas coisas. Quem é muito técnico não consegue ser político, não vai ser nunca. A gente sabe disso. Se desse para juntar as duas coisas, seria perfeito, mas não dá. Mas você sabe que é necessário isso na cidade. Você está preparado para tomar essas medidas? Jane, tendo administrado Balneário por 8 anos, né, eu vivi... diversos momentos assim de muito desafio. Como tu falou agora há pouco, às vezes tu tem que cortar na própria carne. Você precisa bater no teu amigo para salvar a família dele. Tu tem que ter compromisso, entendeu? Se você não estiver focado, primeiro que você parte de um plano de governo. Segundo que você vai ter que partir também de uma reorganização de legislação. Tá? Então, se amanhã eu vou falar em desburocratizar, né, como é que eu vou desburocratizar a Secretaria de Planejamento se eu não ampliar ela? Olha só, como é que eu vou ampliar ela se eu não tiver dinheiro? Como é que eu vou dar celeridade na aprovação dos projetos somente com o discurso de desburocratizar? Não, eu vou ter que investir em software, em hardware, em pessoal, em estrutura. Eu tenho que programar os acontecimentos da cidade. Se eu estou falando que eu quero montar uma maternidade em Camboriú, tu vai dizer, né? Mas eu estou falando, eu vou precisar de dinheiro. Se eu precisar de dinheiro, eu vou ter que passar por essa reorganização. Se eu te falar que eu quero montar um centro de imagens em Camboriú, né, para que eu, né, crie uma estrutura de vencer as filas, né, o represamento das filas, né, eu vou ter que ter dinheiro para fazer isso. Se eu te falar que eu quero mudar o arruamento, que eu quero fazer os novos acessos, que eu quero fazer novas ligações, se eu fiz ponte daqui para lá,
enquanto prefeito de Balneário, tu imagina se eu não quero fazer de lá para cá agora como prefeito de Camboriú, se eleito for, se candidato for e se eleito for. Então a gente precisa ter uma reorganização total da cidade. Se eu quero investir nas crianças no contraturno escolar, se eu quero construir esse novo cidadão, se eu quero botar práticas esportivas, culturais, se eu quero desenvolver esse novo cidadão, se eu quero trabalhar com as necessidades especiais, com a atenção especial, eu vou ter que ter recurso para isso. Não adianta somente eu ter ideia, eu ser eivado de bons sentimentos. E qualquer pessoa que possa contribuir para que tudo isso possa acontecer, né, poderá caminhar com a gente. E aqueles que, porventura, não conseguirem alcançar a altura necessária para se manterem, não vão ter como ficar com a gente. Isso sem botar nomes, sem dizer partidos, sem dizer quem é, porque eu quero juntar assim, um maior número de homens e mulheres que queiram colaborar com o município. Como você falou, que tem o compromisso com todo. Esse que é o desafio. Porque tem gente senão não vou conseguir entregar. Tem gente que começa um governo fatiado já. Perfeito. Geralmente é assim. Porque não é ter o problema, assim, ó, você não vai conseguir, no caso, se for o pré-candidato, o candidato depois do MDB, o MDB sozinho não vai conseguir nada. Não governa. Então vai ter que conversar com os outros partidos. Não é a indicação que incomoda. Eu trabalhei, por exemplo, eu ajudei o prefeito X e ele se elegeu. Ele tem um compromisso comigo? Tem. Mas só por isso eu vou me achar no direito de indicar alguém que não tem a mínima capacidade técnica de desenvolver o cargo que a gente fez. Acorda, mas faz um acordo com responsabilidade, com consciência, pensando em cidade, não pensando em favorecer o meu irmão, o meu amigo, a minha esposa, nananã. Você tem que pensar que eu penso da seguinte maneira. Eu amo Camboriú, eu tenho as minhas filhas, eu tenho um irmão com necessidades especiais, eu tenho sobrinhos com necessidades especiais. Uma das bandeiras que eu levanto, a minha principal bandeira é a inclusão. Eu luto muito por isso, pelas mães atípicas, pela inclusão. Só que eu quero viver numa cidade melhor. Perfeito. E será que eu estou disposta a cortar na minha carne, a abrir mão de muita coisa para que eu possa viver numa cidade melhor, para que as minhas filhas tenham uma educação de qualidade? Porque quando você diz, Jane, eu me identifico contigo na questão social, eu defendo a minha classe. A classe média e baixa, eu dependo do SUS. Perfeito. Eu gostaria de ter um contraturno escolar, porque eu posso sair de casa o dia inteiro para trabalhar, assim como muita mãezinha chefe de família, que o cara vai embora, às vezes deixa a mãezinha até com um filho com necessidades especiais sozinha, e ela precisa trabalhar, e um horário ela está na escola, e no outro ela deixa o filho na rua, à mercê da sociedade. Então, assim, se eu não tiver esse olhar para essa mãezinha que precisa muito, eu vou olhar para quem? Para quem já nasceu com condição de pagar um plano de saúde, uma saúde privada, estudar numa escola particular, ter uma babá em casa para cuidar ou botar num contraturno escolar num colégio particular. Não, porque eles já nasceram com condição de fazer isso. Eu preciso de uma administração que dê condição, a mesma condição, para quem não tem. Perfeitamente. E o segredo todo, né, pode qualquer um falar qualquer coisa, porque é só abrir a boca e falar. Prometer é fácil, né? O segredo todo está na evolução da arrecadação sem aumentar imposto. A evolução da arrecadação sem aumentar imposto, ele passa pela reforma necessária, pela Constituição, pela construção de um novo plano diretor, pelo entendimento da dinâmica de um novo zoneamento urbano, pelo entendimento da dinâmica de realizar esses diagnósticos que eu te falei, ambiental, social, econômico, pelo entendimento da dinâmica de fazer esse plano de mobilidade urbana, pelo entendimento da dinâmica de captação de novas empresas pequenas, médias e grandes, tá criando dentro desse zoneamento essa possibilidade de desenvolver essas empresas, porque daí nós podemos falar em um povo morar e viver na própria cidade e trabalhar na própria cidade. Daí nós podemos falar em aumento de arrecadação pela roda virtuosa que vai ser gerada. Para poder investir nas áreas. Para mim poder criar o contraturno. Para poder investir nas áreas de maior necessidade, senão não tem fórmula mágica. Para poder melhorar a saúde. Eu vou fazer, não é? Eu vou fazer. Como você vai fazer? Eu quero ouvir do candidato
o que ele vai fazer para chegar, como ele vai fazer para chegar onde é preciso. Porque senão fica tudo muito bonito e muito fácil. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo. Daqui a pouco ele vem aqui e diz assim, gente, eu não consegui captar o recurso. Mas também, tu não fez a alteração que precisava ter sido feita. Tu não vai tocar uma cidade dependendo só de emenda parlamentar, gente. Toda emenda é bem-vinda. Toda emenda, deputado estadual, federal, senador, né, toda emenda é bem-vinda. Mas nós vamos além das emendas, nós vamos para os projetos. Porque se você não tiver uma equipe técnica qualificada, você não consegue captar recursos. Nós vamos para os projetos, né, saber qual é o norte que a gente quer imprimir, porque senão a gente não vai captar, porque é uma corrida contra o tempo. É uma corrida contra o tempo. O que nós temos de mais valioso na nossa vida? A nossa vida. E o que nós temos de mais valioso na nossa vida? O nosso tempo de vida. Então, se a gente não fizer as coisas acontecer, elas não vão acontecer no toque de mágica. Não tem varinha mágica. Que eu fiz isso, vou fazer aquilo, não sei o que lá. Uma coisa é ter trabalhado em certos postos, em certas condições, que já pegou orçamentos prontos, já bem elaborados. Né? Outra coisa é pegar agora... vai ter que construir toda essa fórmula. Esse é o grande desafio de Camboriú. Esse é o grande desafio e penso que ele tem que ser feito agora. Por que do interesse de administrar a cidade? Porque nós temos essa visão de entendimento, de responsabilidade, tanto para uma cidade como para outra. Você considera um desafio? Estão interligadas. É um desafio muito grande. É um desafio muito grande. E eu sou movido a desafios. É um desafio... Eu acredito, porque tem que ter muita coragem, muito amor... Muita disposição, muito São diversas oficinas de debate que terão que ser criadas em atendimento aos protocolos do Estatuto das Cidades. Isso não é uma brincadeira. Isso não é dizer, eu vou fazer isso e pronto. E não é do teu jeito, não. Tem toda uma tecnicidade e um atendimento a condições que transcendem o Poder Executivo. Entendeu? Então você vai ter que ter uma participação ativa, saber qual é o norte que tu quer levar à cidade e saber constituir esse documento. Se tu não souber constituir esse documento, que é a nossa Constituição Municipal, que é o plano diretor, não vai ter esse resultado que a gente possa imaginar. Se souber constituir, acertar na dose, valorizando, né, sem fazer entreguismo, entendeu? Quero frisar bem essa palavra, porque eu penso que é muito importante, porque aqui em Balneário eu passei esse desafio. Estava marcado para fazer uma entrega aqui, né, bem complexa, e eu consegui interromper isso. Eu cheguei na hora certa na administração, porque se eu não pego aquele momento inicial ali em 2009... E se a gente não acerta na dose ali, não tinha dado essa virada de chave na cidade. Né? Claro que a cidade ela é uma cidade próspera, vem há muito tempo sendo construída, né? Com diversas realizações de muitas pessoas que nos antecederam. Não estou atribuindo à nossa administração a salvação da cidade de Balneário Camboriú, muito pelo contrário. Mas a gente conseguiu dar um norte naquele momento. Né? Conseguiu dar um norte naquele momento, que é o que está dando resultado até hoje, Jane. Então, e é o que Camboriú agora precisa. Esse é o grande segredo. Quando eu olho para Camboriú, eu lembro de um prefeito específico e eu tenho uma pitada enorme de esperança, que é o esposo da Dirce. Eu sempre esqueço o nome dele. Ronério, quando pegou Palhoça, quando pegou Palhoça, não era nada. Não era nada. E olha o que ele fez com Palhoça. Então eu consigo olhar o Ronério, olhar Camboriú. Deu uma abertura empresarial total. Eu acredito que nós... Mudou a questão orçamentária. Isso, e nós temos esse potencial para isso também. A extensão territorial que tem em Camboriú, o que penso que é o pior que tem, é o melhor que tem, que é a extensão territorial. E hoje tem muita gente olha... que diz assim, a cidade é muito grande. Hoje muita gente olha... Eu já vi, por exemplo, o pré-candidato em Camboriú dizendo que, por exemplo, o meu vice é quem me der 1,5 milhão para minha campanha. Olha... O teu vice não é alguém que tem amor pela cidade, que quer caminhar do teu lado e que tenha visão de cidade, que tenha compromisso queira com as alterações necessárias, que tenha coragem, que conheça. Isso me assusta, isso me incomoda. Porque vice, o que vice-prefeito faz? O vice-prefeito não faz nada. Peraí. E se o prefeito precisar se ausentar, porque é humano, e aí? Perfeito. Você vai pegar a pessoa que não tem conhecimento nenhum de cidade, Perfeito. Que não sabe nem o que está fazendo, que não sabe nem pegar uma caneta na mão, muito menos o que fazer com ela, porque ela te deu 1,5 milhão, 2 milhões de reais para tua campanha?
ou que tenha um interesse que não seja o coletivo, exatamente, que não é o coletivo. Até o que me preocupa justamente que vai pagar para ser... Né, é esse dinheiro que isso, vem por trás dos panos, justamente com interesse na extensão territorial de Camboriú. Porque o que nós não precisamos mais é aumentar o crescimento desordenado que a nossa cidade teve. Perfeitamente. Porque quando a gente faz isso, a gente cresce em população e não cresce em receita. A nossa população, que aumentou em termos de loteamento, foi absurdo o que aconteceu com Camboriú, sem uma contrapartida justa para a nossa cidade. Né? Hoje, as demandas que tem em saúde, em educação, ninguém pensou nisso, ninguém projetou Camboriú para o futuro, para chegar onde nós chegamos hoje e estar na situação que nós estamos. Muita gente vai lá e critica. Essa semana eu vi uma pessoa criticando o lixo na rua, num bairro, um político, falando do lixo. Tá, mas quem que coloca o lixo ali? O prefeito, o secretário vai lá colocar o lixo na rua, em terreno baldio? Então, eu tenho essa responsabilidade na hora de passar uma coisa. Tudo bem que o serviço público tem que ser prestado, mas espera aí, o povo também tem que ter um investimento em cultura, em educação, porque nós temos que mudar a cultura das pessoas da nossa cidade. A gente tem que ter esse compromisso também. Perfeito. Porque nós temos que parar de jogar a responsabilidade no outro. Perfeito. A responsabilidade somos nós enquanto cidadão. E a gente tem que parar. Quando não tiver essa mudança na cultura de querer tirar toda a responsabilidade que é a sua de educar o teu filho em casa e mandar para a escola só para ser ensinado e não educado, porque a educação vem de casa. Perfeito. Quando você se eximir da tua responsabilidade de jogar no outro, você vai estar sempre culpando. A educação não presta, a saúde não presta, mas você não cuida nem, às vezes, da higiene da tua casa, do terreno, você joga o lixo no terreno do vizinho, prejudicando a saúde dele, prejudicando às vezes um bairro inteiro, não se preocupa com isso, e aí a responsabilidade é de quem? É do secretário, é do prefeito, é do vereador que não faz nada, ninguém olha para nada. A gente esquece de olhar para nós enquanto cidadão. O líder ele tem uma responsabilidade que transcende a questão da tecnicidade administrativa. Ele transcende, porque você falou bem da questão cultural, né? Eu quando criança, eu me lembro da minha mãe, ela com a enxada na mão, capinando ao redor da casa, limpando tudo. Não tinha prefeitura passando que fazia. Rastelo. Não tinha prefeitura que fazia esse serviço. Entendeu? Esse é um outro tempo, é um outro entendimento. Hoje as pessoas tudo atribuem à prefeitura. E eu não consigo as culpar por isso. Porque o que depende? Nós temos assim, pontos de encontros que são muito interessantes. Pontos de encontro na escola. Pontos de encontro nas igrejas. O líder ele tem que estar estimulando o tempo todo a autoestima das pessoas. Valorizando isso, valoriza. Para que nós pessoas, enquanto cidadãos comuns, venhamos a entender que a cidade não é do prefeito. A cidade é do povo que mora e vive nela. O nosso compromisso quanto cidadão, né? É isso aí, a cidade é deles, é nossa como cidadão comum. Então, nós temos que cuidar da nossa cidade, nós temos que ajudar a cuidar, a fiscalizar, a olhar tudo, a não jogar o lixo na rua, a separar o material reciclável do lixo comum, a ter iniciativa e fazer com que as coisas aconteçam. Mas para que a gente entenda isso, a gente tem que ser liderado, porque nós nascemos para ser liderados. Então tem que ser trabalhado culturalmente isso, entendeu, Jane? Então eu acredito assim que essas transformações que a gente propõe, né, se acontecer de viermos administrar Camboriú, elas passam, né, por diversas fases, né? A fase da transformação da legislação, que tem que ser um pacote de medidas, e isso tem que ser já na primeira pegada. Tem que ser já no início de tudo, porque não temos tempo a perder. Porque quanto mais tempo fica o atual plano diretor, né, que hoje ele não atende mais às necessidades das demandas da cidade, mais comprometimento nós vamos tendo das áreas, porque os projetos estão sendo aprovados no dia a dia. Então nós temos que ter essa medida urgente.
Esse é um ponto. E automaticamente as medidas que transcendem a questão da tecnicidade, que seriam essas estimuladoras. Nós temos diversos padres, nós temos diversos pastores, nós temos, assim, olha, muitas igrejas, nós temos as nossas diretoras, coordenadoras, supervisoras. A sociedade nós civil temos a organizada. sociedade para poder mobilizar e dizer, gente, pô, vamos começar, né, a ver o que a gente pode fazer para melhorar a vida para todos nós. Né? Além da ponte que a gente precisa, além da nova avenida que a gente precisa, além do, né, do esgotamento sanitário que a gente não tem, da rede de captação de esgoto, da estação de tratamento de esgoto, né, da reservação de água montante que a gente precisa ter, que, como você falou, que é a favor e não tem como não ser. Nós estamos aí perto, ou em algumas falas de alguns técnicos, de escassez de água para o ano que vem. Tu imagina isso. As pessoas não têm consciência ambiental, falta muito investimento. E te digo, nisso. Jane, se a gente não tivesse instalado, não tivesse reconstruído a Erábia, a estação de recalque de água bruta lá no Rio do Meio, que é outra contribuição que me dá um vínculo político muito forte, tá? Porque a nossa água vem do Rio Camboriú, mas quem capta é Balneário Camboriú. Quem capta, quem trata e quem distribui é Balneário Camboriú. Olha só. Né? Então, o Camboriú, como eu digo, né, tem que parar de andar a reboque e parar de ficar dependente de Balneário Camboriú. Ou se faz um consórcio, como você falou, e passamos a dividir as responsabilidades, também ter autonomias, né, e condições administrativas em conjunto, porque hoje não tem. Tá? Hoje não tem. Você veja que a outorga do Rio Camboriú pertence a Balneário Camboriú. A outorga. Você veja que se nós não tivéssemos instalado uma adutora de 800 milímetros desde o Rio do Meio até a estação de tratamento de água de Balneário Camboriú, hoje não tinha mais água nem para Balneário nem para Camboriú. Olha o que é isso. Olha decisões, atitudes que tivemos que ter no momento em que for necessário. Isso é um planejamento, isso é projetar uma cidade para o futuro, né? Você veja que nós pegamos uma estação de tratamento de água que tratava somente 565 litros por segundo, ampliamos ela e hoje ela tem capacidade para tratar até 1.500 litros por segundo. É 3 vezes mais. Outra coisa. Só que nós não temos água para isso. Se nós não tratarmos de montar o represamento de água montante ou de passarmos também para outras possibilidades, que eu não descarto, tá? Captar de outras cidades também. Uma planta de dessalinização. Mas é muito caro, prefeito. Eu digo, não, caro é ficar sem água. Cara, tu abrir a torneira, porque o que adianta tu ter um apartamento de 20 milhões, ou lá em Camboriú tem mansões de 10 milhões, de 15 milhões, tem, né, porque hoje, e vai ter, porque a gente vai trabalhar para que valorize a terra, não estou dizendo que quero trabalhar para isso, para que o metro de terra de Camboriú não precise ser inferior ao de Balneário. Porque se nós tivermos uma boa infraestrutura, uma boa mobilidade, se nós tivermos garantia de energia elétrica, se nós tivermos garantia de água, por que nós temos que perder para Balneário, para Itajaí ou para Itapema? Por quê? Me diga por quê. Eu não tenho essa explicação. Né? É porque está faltando mesmo querer trabalhar com o valor que Camboriú merece. Então, se nós não trabalharmos agora esse represamento de água montante, nós vamos ficar sem água. E como eu disse ali, a dessalinização, eu comecei a fazer o estudo no ano de 2009, ali na Praia do Estaleiro, no costão do Estaleiro, onde tem a água mais pura que é possível, né? Já acompanhando estudos de outros países, e naquele momento, claro, os métodos, né, eles ainda eram muito caros, muito mesmo para a realidade, mas que hoje já não são tão caros, e que se agirmos fazendo o represamento lá de água montante, de água doce, né, nós teremos água para bastante tempo. Mas para quanto tempo? Nós estamos falando em modificar um plano diretor e ter um desenvolvimento sustentável, mas nós estamos compreendendo que vai ter um aumento populacional, correto? Né? Balneário Camboriú hoje já tem 148, 150 mil habitantes. Camboriú, no próximo censo, sem qualquer alteração, já terá mais habitantes do que Balneário. Com as alterações e com as possíveis verticalizações, com o novo zoneamento, tu pode pensar num aumento muito significativo dessa população. E daí como é que tu vai imprimir a sustentabilidade? Como é que tu vai incluir a responsabilidade? Ou vamos deixar isso só para o discurso político? Vamos esperar acontecer, né? Passar sede, não ter água para nada. Energia, outra coisa, água, bem esgoto. rápido que o nosso tempo está acabando. Camboriú gastou um absurdo em aluguéis. E eu penso que nós já passamos do tempo de ter um centro administrativo para otimizar o serviço público, diminuir os gastos com aluguel, enfim.
Porque é impossível, eu vou precisar de um alvará, por exemplo, eu tenho que sair da prefeitura e ir lá na saúde para tirar o alvará sanitário, sair dali para o bombeiro. Nós precisamos construir com urgência para economizar principalmente recursos públicos e otimizar o atendimento, construir um centro administrativo para a nossa cidade. Eu não sei se você já pensou ou não nisso. Eu te digo assim, ó, ela é uma necessidade, tá? Mas não seria a minha prioridade nesse momento. A minha prioridade Mas nesse economizar momento, dinheiro também. Isso, a minha prioridade nesse momento agora seria a alteração do plano diretor, o acerto do zoneamento. Olha, isso que eu estou te falando é muito sério. O acerto do zoneamento, o novo arruamento, o novo plano de mobilidade, o plano de mobilidade urbana, municipal de mobilidade urbana, com os novos acessos, a integração deles com o balneário, a integração deles com as cidades vizinhas, mas sobretudo esse ir e vir de balneário. Eu cito balneário porque hoje é uma carga muito grande. Em 2012 eu fui reeleito com 39.153 votos. 39.153 votos. Em Balneário Camboriú, a maior votação até hoje da história da cidade. No dia seguinte, eu entro dentro da máquina, que eu gosto de operar a máquina, agora eu já não consigo mais, já faz muito tempo que eu não opero, e vou para a Avenida das Flores arrancar os canteiros da Avenida das Flores e os canteiros da Avenida do Estado para fazer o sistema binário entre a Avenida do Estado e Rodovia das Flores. Porque as pessoas, quando iam para Camboriú, na volta para sua casa, elas estavam ficando em média 1 hora na frente do Autocine, naquelas duas vias para entrar para Santa Catarina e nas duas para entrar para Balneário Camboriú. Então, se isso não fosse feito, você imagina como é que estaria hoje o nosso ir e vir, né? E vou fazer o adendo aqui à Ponte do Barranco, né? Que é o outro acesso. Só que isso, nós podemos construir mais 3 pontes, sim, mas tu vai desembocá-las onde? O problema é seríssimo. Entendeu? Então, eu apresento no ano de 2020 o projeto da quadruplicação das marginais leste e oeste junto à BR-101, com um projeto chamado Rodovia do Emprego. A quadruplicação, a verticalização e a geração de empregos numa maneira muito forte. Esse projeto não prosperou, porque a gente não ganhou a eleição, e com a implantação dos viadutos em cima dos túneis. Terceira Avenida, Quarta Avenida, Avenida do Estado e Avenida das Flores, tirando os cruzamentos de quem quer seguir adiante e não quer se relacionar com os bairros e fazendo com que você tenha um alívio no fluxo, um acalmamento do trânsito e um alívio no fluxo da entrada e saída dos bairros. Vila Real, Yacht Club, bairro dos municípios e também toda a população de Camboriú que procura passar por Balneário e ir para Itajaí ou para vir para a própria Balneário. Então você veja só o desafio que nós temos pela frente, né? Nós temos que pensar lá, ajustar isso tudo e ter a capacidade de conversar para fazer essas interligações necessárias, mas sabendo que as autonomias administrativas, elas existem. Elas existem. Então não adianta dizer que eu vou fazer isso combinado com fulano de tal, porque não é bem assim. Entendeu? Então, olha só as necessidades para que a gente consiga ter um futuro, que a gente possa ter uma possibilidade, né? Mas daí eu vou falar em VLT, daí eu vou falar em transporte sobre trilhos, em trem elétrico e não sei o que lá. Cara, vamos fazer o seguinte, ó. Não me vem com essa conversa de resolver a cidade para daqui 30, 50 anos, que não estão conseguindo nem resolver o que já era para ter sido feito há 10 anos atrás. Entendeu? Então vamos ter a responsabilidade de saber agora qual é o caminho que a gente tem que fazer, porque senão a gente só vai estar gastando aquilo que a gente tem de mais precioso, que é o nosso tempo de vida, que eu já te falei isso antes, né, Jane? Verdade. Então olha que responsabilidade. Mas eu vejo uma luz muito grande, né? E ela parte de Camboriú. Por que agora parte de Camboriú? Porque é a maior extensão territorial, é a cidade que mais vai crescer, é a cidade que mais população vai ter. Acertando na dose e fazendo com que a prefeitura fique forte, duas coisas que tu tem para administrar: a prefeitura e a cidade. Se a prefeitura ficar forte, a cidade fortalece. Isso aí, entendeu? Daí nós vamos começar a botar Eu vou ter que te chamar aqui, o Vlad daqui a pouco joga aquele copo na minha cabeça, que ele é bem assim, eu não sei como é que ele não fez isso ainda. A gente tem um tempo, eu vou ter que te chamar aqui novamente, a gente vou terminar essa rodada também com os pré-candidatos e depois vou te chamar como candidato já.
Mas eu quero te fazer uma pergunta. O que é mais difícil, lidar com a falta de conhecimento política do cidadão ou com o ego dos agentes políticos? Olha, eu não culpo o cidadão de nada. Eu não culpo o cidadão de nada. Às vezes o ego do político que é o mais difícil. É uma pena isso, né? Mas também é natural do ser humano. É passivo de compreensão, porque isso pode ser referido a nós mesmos, entendeu? Então, né? Mas eu acho assim muito triste o poder pelo poder. É complicado, Eu né? acho que é aquele que tem proposta, aquele que quer fazer, aquele que tem vontade. Porque o cidadão ele já não tem conhecimento, não tem culpa nenhuma, realmente. Eu acho Mas que a gente tem que estar trabalhando para que eles aí compreendam. Ele né? é usado pelas pessoas mal intencionadas. Isso é complicado. A minha resposta eu já tinha, mas eu queria saber a tua. Então a gente caminha na mesma linha de pensamento. É difícil. Não, mas é o desafio. Esse é o desafio. É um desafio. É bom, eu tive coragem, né? Nem sempre ganho o melhor. Eu tive coragem. Né? Eu vejo você sempre discutindo bem, debatendo bem, totalmente comprometida. Não quer dizer que vai ganhar. E tem gente que diz assim, né? a Jane, eu fui pré-candidata em 2020, eu fui candidata a prefeita porque eu queria ser uma opção para Camboriú. Claro. O povo tem opção. Jane, você não se arrepende? Não me arrependo de nada. Eu queria ser uma opção nova. Eu sabia que eu ia ter um trabalho enorme pela frente. Perfeito. Mas eu queria ser uma opção e pronto. E você ainda é uma opção. E assim, eu nunca tive medo de nada. Porque para ajudar Camboriú, você tem que ter coragem. Muita vontade de trabalhar. Primeiro, amor pela nossa cidade, amor de verdade. Porque quem teve a oportunidade de fazer e não fez, não vai fazer daqui para frente. Ninguém vai me provar o contrário. Amor não nasce do dia para a noite. Você já tem que ter amor, pelo carinho pela cidade, pelo cidadão, compromisso, compromisso, né? gostar de verdade das pessoas. Eu não vivo e não consigo viver na era do coronelismo. Eu não nasci para ser mandada, eu nasci para ser respeitada e o meu posicionamento também tem que ser respeitado. Nem sempre eu vou acertar. E eu vou saber me redimir e dar um passo para trás. Mas eu preciso ser respeitada. Como mulher, como agente político, como mãe, como cidadã, eu preciso disso. E quem não consegue me passar isso, não vai ter meu respeito nunca. Então, mais uma vez eu quero te agradecer. Coragem, toca aí, vai firme. A gente vai voltar aqui, continuar com os nossos candidatos. Eu sou presidente do União Brasil também, nós temos pré-candidato para majoritária também, é isso aí, tem espaço para todo mundo, mas por favor, pense com todo carinho, se aproxime das pessoas e ame as pessoas, porque eu acho que é isso que a gente está precisando. Quem ama, cuida. Muito obrigada. O combustível que me move é a relação com as pessoas. É isso aí, gente, essa foi a nossa entrevista com Edson Renato Dias, o Periquito, elegível e pré-candidato a prefeito da cidade de Camboriú. Quer deixar um recadinho para o pessoal que está em casa? Eu agradeço a tua atenção, Jane. Muito obrigado mesmo pela oportunidade. Eu vou estar sempre à tua disposição. Eu te agradeço assim muito, muito mesmo, de coração, esse carinho que tu sempre me demonstra ter, tá? Então saiba que é recíproco e verdadeiro, tá? Te desejo muito sucesso e mais uma vez muito obrigado por ter me ouvido. Beijo enorme da Entizicada e até a próxima.